Fala pessoal, paz do Senhor Jesus a todos. Confirmem para mim se o áudio tá ok, tá chegando para vocês. O áudio tá bom? Legal. Amém. Deus é bom. Eu postei, não lembro qual dia, tem uns 3 dias, que eu fiz uma postagem sobre Leonardo Gonçalves dizendo que traria uma segunda abordagem mais precisa, né, mais fundamentada, bíblica e teologicamente. E nesse intervalo, acho que foi ontem, ele se ofendeu bastante, aí fez uma série de twitters chateado e até me ofendendo pessoalmente, né? Mas independente da ofensa dele, não se trata de mim, não se trata dele, se trata do Evangelho, né? Se trata da Bíblia, da Palavra de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, do qual eu sou pastor. E até isso ele colocou em dúvida. No final eu vou ler aqui os prints, né, do Twitter dele, e dizendo que não me reconhecia, né, porque nem sabe de onde eu vi, qual é o meu ministério, quem me ordenou. Se eu tivesse pedigree, ele ouviria a verdade. Então é sobre isso. Se eu mostrar diplomas e a minha origem, aí eu posso falar que você apostatou da fé. Então, se eu não tenho as credenciais que você recomenda, eu não vou ser considerado pastor. Mas assim, não se trata de ofensa pessoal, se trata da defesa da verdade, do Evangelho, e por isso nós estamos aqui. Se der qualquer problema no áudio, vocês me avisam, tá? Deixa eu ver se eu estou um pouco longe aqui. Vejam se melhora agora o áudio para vocês. E a gente vai começar desse ponto. Os problemas na igreja estão surgindo porque muitos pastores não se posicionam, né, sobre a verdade do Evangelho. E nós não deveríamos ter esse tipo de medo, até porque os problemas que acometem a igreja não são novos, são antigos. E os pastores, ao longo da história do cristianismo, sempre se posicionaram em favor da verdade, em favor da palavra de Deus, em favor da casa de Deus. E eu quero começar a falar com os irmãos justamente a partir disso, que Paulo falou a Timóteo, do que se trata esse momento aqui que eu vou tratar com vocês. Nada tem a ver com o moço, né? Tem a ver com a verdade. Paulo escreve a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 14. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Em outras versões, coluna e baluarte da verdade. Essa é a igreja. A igreja é a casa da esperança e também a casa da verdade. Pessoas como Leonardo Gonçalves, pessoas como Priscila Alcântara, pessoas como J.A. agora e tantos outros líderes e pastores desviantes do Evangelho, Ed Renekiewicz, Caio Fábio no passado, tantos outros que estão vindo agora, né? Henrique Vieira no Rio de Janeiro, Carlos Moreira no Nordeste, é o movimento do contém a Bíblia, contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Ou seja, cabe à sua experiência e à sua hermenêutica estabelecer o que é o que não é palavra de Deus, né?
Vitor Azevedo. A grande questão é que um pastor como eu, barbudo, como disse o Leonardo, armamentista, bolsonarista, politicamente conservador, que gosta de armas, de rock and roll e de tatuagem. Esteticamente, um pastor como eu é um, supostamente, no politicamente correto, é um cara odioso, é um cara cheio de instintos violentos e por aí vai. E um rapaz como Leonardo Gonçalves, uma moça como a Priscila Alcântara, um rapaz como o Vitor Azevedo, olha que amor o Vitor Azevedo, né? O tom da voz. Olha o tom da voz do Leonardo, né? Esteticamente, eu sou um homem odioso, esteticamente eles são homens amorosos. E o Evangelho ele não faz esse tipo de cálculo. Salomão disse em Provérbios, capítulo 27, verso 6, o seguinte: leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os inimigos multiplicam beijos. Então assim, não tenha medo de um pastor como eu, que não tem pudor de levantar o tom da voz. Não tenha medo de um pastor como Silas Malafaia, né? Fala gritando. Eu estava conversando com um político bolsonarista e a gente falando sobre até o presidente, né? Eu não concordo com tudo não, gente, com o presidente. Mas onde eu repouso? Até a escrotice do presidente é real. Ou seja, você tem um percentual menor de uma pessoa que não tem filtro a ser uma pessoa leal, franca e direta. E, de fato, ter um amor doutrinal, real, para com aqueles que a ouvem. Porém, um cara como Leonardo Gonçalves e um cara como o Vitor Azevedo, eles podem esconder todo tipo de demônio na teologia, na vida e na conduta deles. Estereótipo você nunca vai suspeitar. O Evangelho, ele não se baseia por estereotipia. O Evangelho é a verdade. E a igreja é a guardiã dessa verdade. Coluna e baluarte da verdade. Então, não fica nessa de, olha, meu Deus, aquele pastor grita, aquele pastor fala manso, então o que fala manso tem amor, o que está gritando não tem. Gente, como você não quer que os verdadeiros pastores aumentem o tom de voz? É uma guerra pelo seu destino eterno. Você não entende isso, não? Os verdadeiros pastores estão lutando pelo seu destino eterno. É uma questão de vida e morte eterna. Homens como Leonardo Gonçalves quer te amar nesse mundo. Homens como eu querem te amar para além desse mundo. Eu não vou te negar nenhuma verdade, porque eu quero te ver salvo. Eu quero te ver na eternidade. Então pouco importa se você vai ficar chateado comigo aqui na terra. Eu quero te espremer para você subir. Agora, as pessoas chegam para mim dizendo, olha, tem um monte de igreja gay agora por aí, pastor, o que é que você acha? Gente, a igreja, ela não salva. A igreja, ela é lugar dos salvos. A igreja, ela não salva. A igreja aperfeiçoa a salvação. A igreja pode ser inclusiva, sabe? 2 homens casados, 2 mulheres casadas abrirem uma igreja. E olha, igreja porta larga, igreja inclusiva. Mas não esqueça que o evangelho é exclusivo. Jesus é exclusivo. A porta é estreita, ela não passou por reforma. Então, assim, o evangelho não existe para te aceitar. O evangelho existe para te transformar. Então não cai nesse papo, amor, amor, amor. Que conversa. Jesus não foi para a cruz para te aceitar. Jesus foi para a cruz porque você é um terrível pecador e merece e iria morrer eternamente se ele não rompesse seu destino. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,36, no mesmo capítulo, diz, aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, de onde vocês tiraram que Jesus Cristo é um ursinho carinhoso? De onde vocês tiraram a ideia que Jesus é um Papai Noel? Se no mesmo capítulo, João, o apóstolo do Senhor, vai falar do amor na cruz, verso 16.
E no último versículo do capítulo, que é o 36, ele diz: você não honrou o amor? Você vai ser julgado. E agora você vai ter que pagar o que você não consegue pagar. Então, leais são as feridas feitas por aquele que ama. E os inimigos, oh, Pai do Senhor, amado, querido. E daí, cara? Jesus não quer te aceitar. Jesus quer te transformar. Pouco importa se você é aceito numa igreja ou não. É a mesma coisa você ir para um culto e falar: olha, não gostei do culto. E daí? É culto, não é palestra. Culto é para Deus. Então pouco importa se você está gostando do culto, porque o culto se dá a Deus. Estou fazendo introduções para quebrar sofismas logo, antes de entrar direto no assunto. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A minha esposa, Keila, foi a minha teóloga nesse verso, porque assim como a maioria de vocês, eu li esse verso achando que o meu amor por ti se esfriou. Olha, vai se multiplicar a iniquidade. E o amor de muitos vai se esfriar. As pessoas não vão se amar. E a minha esposa veio com a hermenêutica correta do texto. Olha, meu bem, disse minha esposa, o esfriar do amor não é o esfriar do amor com o outro. Porque olha a esquerda aí falando de amor. Olha as ideologias aí. Tudo é amor. Amor, 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 amor. O amor tolerante, né? Porque assim, ó, onde tudo é tolerado, eu suspeito que há amor. Porque amor verdadeiro é doutrinal. O amor do pai e da mãe ao filho. Ninguém aqui cria filho com sim. Ninguém cria filho aqui com psicologia positiva. E a Bíblia foi clara sobre a estutícia do coração e a vara, que não é violência, né? Então, o amor, ele é doutrinal. Aí a minha esposa disse: é o amor a Deus, meu bem, que esfriou. O amor a Deus e o amor à verdade. Acabou. O que é iniquidade? O condicionamento no pecado. Pecado é o desvio, o errar o alvo, né? No sentido original. E o que é iniquidade? A normatização do pecado. Quando o ser humano normatiza o pecado, ele passa a ser iníquo. Por que o rei Davi foi perdoado do homicídio e do adultério? Porque foi pecado, não iniquidade. A personalidade dele não estava pervertida. Como diz em Romanos 1, 27, 28 e 29, Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. Quando Deus faz isso, é porque o ser humano saiu do estágio do pecado para a normatização do pecado, que é a iniquidade. Aí eu vou guerrear contra Deus agora. Não é mais com seres humanos. Então por que nós não estamos nos amando uns aos outros? Porque a gente menosprezou Deus e porque a gente menosprezou a verdade. Simples assim. Baseado nisso, tudo vai por água abaixo. Tudo vai desmoronando. Ok? E olha que interessante. Recomendo vocês comprarem um livro de C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, chamado Os Quatro Amores. Nesse livro, ele vai abordar os tipos de amor, a partir das palavras gregas, né? E ele tem uma sacada profética que é real agora no século XXI. Eu vou pegar, para eu não parafrasear, e falar exatamente o que ele disse. Isso aqui é uma profecia. Igual o teólogo católico Chesterton, que disse: chegará o dia que nós teremos que provar ao mundo que a grama é verde. E esse dia chegou. E não só provar que a grama é verde, porque a pós-modernidade está perguntando: o que é a grama? E se a grama não quiser ser grama? E se a grama quiser ser queijo mussarela? O que poderíamos dizer contra? Então esse dia chegou. Não só de provar que a grama é verde, mas de ser questionado se a grama é grama. Chegou o momento histórico da transexistencialidade. Nada é mais o que é.
Não existe norma teológica mais, não existe norma biológica, não existe norma moral para nada. O ser humano é o que as suas emoções permitem. Não há fundamento absolutamente mais para nada. Mas indo para C.S. Lewis, olha o que ele disse. O amor tornar-se-á um demônio no momento em que se tornar um Deus. Esse Deus de Leonardo Gonçalves, esse Deus de Priscila Alcântara, esse Deus de J.A., esse Deus de todos os hereges e desviantes do nosso país, não é Jeová, não é Emmanuel, não é Jesus Cristo, não é Deus conosco, porque onde Deus habita, habita a sua doutrina. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ok? E o exercício básico sempre que eu peço aos irmãos é destituir, é impedir o usufruto. Se Romanos 3,23 diz que estamos destituídos da glória, a cruz também existe para a restituição de tudo aquilo que seríamos, teríamos e poderíamos se Adão jamais tivesse pecado. Ou seja, Jesus vai para a cruz com amor doutrinal para reorganizar, refazer, reformar todas as coisas para a glória do seu nome. Evangelho de João, capítulo 1. E esse é o amor da pós-modernidade, esse é o amor das esquerdas, esse é o amor das ideologias, o amor demônio. Porque é o amor do cada um na sua, cada um que cuide de sua própria vida. Quem não tiver pecado... Mas a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 15, que eu sou o sal do mundo e eu sou a luz do mundo. Ou seja, a missão cristã é se intrometer. Não tem essa do cada um na sua. A gente está aqui como sal. E o sal é o intrometido da existência humana. Assim, ó, vá fazer uma comida e pegue, bote lá tudo que você quiser, temperos, legumes, verduras. E você pega o sal, por menor que seja a pitada dele. Pergunte para o sal se ele vai pedir licença para mudar toda a equação daquela panela. Quando o sal entra naquela panela, meu amigo, acabou a sua opinião. O sal penetra e muda até mesmo a propriedade dos outros elementos que estão na panela. Eu sou a luz do mundo. Eu não estou aqui para cada um na sua. Eu estou aqui para interferir. Eu estou aqui para incomodar. Charles Spurgeon, um pastor batista, disse há 200 anos atrás: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Não somos algo que o mundo quer engolir, somos algo que o mundo quer cuspir. Eu sou o sal. O Leonardo é o caramelo. A geleia, né? De tão mole que é. Geleia do mundo. Eu não sou a geleia do mundo, eu não sou o caramelo do mundo. Eu não quero que o mundo me engula. Porque não engoliu o meu Senhor Jesus, não engoliu os reformadores, não engoliu os apóstolos, não engoliu os profetas. Por que eu quero fazer média com a cultura? Por que eu quero fazer média com Rede Globo? Por que eu quero fazer média com politicamente correto? Por que eu quero fazer média com filosofias humanistas ateístas? Por que eu quero fazer média com pecado? Eu sou o sal do mundo. Ou seja, o resultado social depende de mim. Eu não sou a lanterna do mundo. Eu sou o farol do mundo. Eu sou a luz do mundo. O Senhor me mandou ir, não me mandou voltar para cuidar da minha vida. Ele mandou eu ir por todas as nações, perturbando e incomodando aqueles que estão em rebelião contra Deus. Ó, Leonardo Gonçalves chamou o J.A. de ela. Por favor. O cara cantou essa música nova aí, que acho que não é dele, é dos Arrais, mas cantou, né? E a palavra iluminará o caminho de volta ao lar. E chama J.A. de ela. Vê se pode um negócio desse, gente. Meu Deus do céu. Então não é o amor ao próximo, gente, que acabou.
é o amor a Deus e o amor à verdade. E quem somos nós? O povo da cruz, a igreja do Senhor. Nós somos coluna e baluarte, fundamento da verdade. Aí eles perguntam, Priscila Alcântara desrespeitou a Bruna Carla, e ela gosta de fazer isso, né? Já desrespeitou o pastor Silas, todos eles, né? Quando chega um pastor com a Bíblia aberta, eles vão lá e... Aí eles perguntam, o que vocês têm a ver com a vida dos outros, com a sexualidade dos outros? Deixa eu te explicar. Além de sermos a casa da verdade, como igreja, nós somos a casa da esperança. Vou te dar um exemplo prático, não quero nem me aprofundar muito, me desgastar muito nisso. Eu e o Robert, não sei se ele está online aí na live, se ele tiver, dá um... Tô aqui, pastor. Eu e o Robert lideramos o projeto Noem, tá? Leonardo Gonçalves, eu vou dizer para você porque nós somos intrometidos com a sexualidade alheia, tá bom? Aí você aproveita e espalha para todo o pessoal aí, para vocês saberem porque a gente se mete com a sexualidade alheia. Eu e o Robert lideramos o projeto Noem, que é um projeto de intervenção para a cirurgia reparadora em travestis e transexuais que se arrependeram. Nós chamamos isso de minoria da minoria. Tem a minoria da esquerda e tem a minoria da minoria, que é a minoria religiosa, que ela não é amada pelos radicais conservadores, mas também agora ela é marginalizada e desprezada pela esquerda. Então, na hora do empoderamento, da emancipação ideológica, olha, estamos com você, J.A., você não é homem, você é mulher. Se esse rapaz, livre Deus, sabe, fizer uma cirurgia de reparação anatômica e mudar o pênis dele para uma vagina, daqui a 10, 15 anos, porque você pode mudar a anatomia, mas você não muda a existência, ok? Esse rapaz pode estar arrependido daqui a 10 anos, 5, 2, 15. A ideologia não fala sobre o alto índice de suicídio entre transexuais depois da transição sexual, que é a cirurgia de transição. Acho que nos últimos anos, 2, 3 anos que a gente está com esse projeto, a gente, do nosso investimento, do nosso bolso, no nosso hub social, com a parceria de pastores, empresários cristãos, a venda dos meus livros, a gente já deve ter investido quase, ou se não mais, de R$200 mil. Olha o Robert aí. Se não quase, se não mais que R$200 mil para cirurgias. Tem testemunhos no YouTube aí, só coloca o meu nome, nome do Robert, Projeto Noem, que você vai achar. E acredito que o Robert não vai ficar ofendido. O Robert viveu na transexualidade por mais de 20 anos. Me corrija se eu estiver errado, Robert. E hoje o Robert, um homem de Deus, um dos melhores teólogos que eu conheço, uma eficácia filosófica com a teologia cristã, né? Uma excelência nessa questão de cosmovisão bíblica. É um homem de Deus, um macho, mas ele transicionou, ele fez cirurgia reparadora. E hoje ele é um homem de Deus sem um órgão sexual masculino. Por que eu tenho que ficar indignado com um cara como Leonardo Gonçalves? Porque ele está chamando J.A. de ela, de mulher, e se esse rapaz seguir esse caminho, é a igreja que ele vai procurar daqui a 10 anos, Leonardo. Não é você não, geleia do mundo. É o sal da terra que ele vai procurar. Ele não vai procurar um relativista como você. Quando as pessoas tiverem convicção do pecado, da justiça e do juízo, como diz o Evangelho, as pessoas não vão procurar um cara molenga como você, não. As pessoas vão procurar pastores bíblicos, pastores posicionados, pastores que chamam o pecado pelo nome. Pastores que não estão brincando de igreja. Pastores que estão levando as coisas a sério. Pastores que estão preocupados com o destino eterno das pessoas e não fazer média com a cultura.
e não ganhar dinheiro cantando por aí. É disso que se trata a nossa indignação. Porque na hora da emancipação filosófica, vocês estão com essas pessoas. Mas na hora do arrependimento, elas estão sozinhas, Leonardo. E é a igreja que ela procura. Por isso que a igreja se intromete na vida e na sexualidade dos outros. Porque na hora do arrependimento, essas pessoas estão sozinhas, abandonadas, e você, do jeito que você é, fraco na sua postura. Porque se você fosse um homem forte, como a gente ensina que tem que ser, nem seu primeiro casamento você teria perdido, porque você seria profeta, líder da sua ex-esposa. Não, mas você pede permissão para ser homem. E nem liderar uma mulher você consegue. A não ser que ela seja tão dócil quanto você. Mas você não consegue, você não tem fibra. Você tem que sentar e aprender a ser um homem bíblico, a ser um homem de Deus e um homem da igreja. E não esse prego no angu que você é. E o que está acontecendo, irmão, nos nossos dias? Não apenas através desse rapaz, mas de tantos outros. Pablos Marçais da vida, Leonardos da vida. Assim, ó, a pandemia abriu esgoto contra a igreja. Eu nunca vi tanto ataque contra o evangelho e a casa do Senhor como surgiu nessa pandemia de Covid-19. Parece que estava tudo intocado. Aí abriram os bueiros. E essas pessoas parecem que saltaram assim, ó. Relativizando santidade, relativizando compromisso eterno com Deus, relativizando a igreja, relativizando a Bíblia como palavra de Deus, atacando doutrinas fundamentais da nossa fé. Mas está tudo se cumprindo, porque está tudo escrito. Olha o que Paulo disse a Timóteo, em sua primeira carta. Capítulo 4, a partir do verso 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a sentimentos e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus faz é bom e não devemos rejeitar nada, mas receber com ação de graça. Na segunda carta, como se fosse um complemento a essa primeira, no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo disse: saiba que nos últimos dias haverão tempos difíceis, porque as pessoas amarão a si e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão mais os prazeres ao invés de Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que é capaz de lhe dar a verdadeira vida. Fique longe de gente assim. A minha versão ela é mais atual, por isso ela pode estar diferente da de vocês. Na versão clássica, que é a revista atualizada, diz: com aparência de piedade, negando o poder do evangelho. E qual é o poder do evangelho? Transformação. Transformação. Nessas versões, no capítulo 2, ainda de 2 Timóteo, no verso... cadê você? 2 Timóteo 4, desculpa. 2 Timóteo 4.
A partir do verso 1 diz o seguinte: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraja com paciência e bom ensino, pois virá o tempo que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas o que agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás dos mitos. Na versão clássica diz: chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Quando a gente lê isso, a gente acha que a coceira no ouvido é algo ruim. Após ao banho, já pegou o cotonete e passou no ouvido? É isso que está acontecendo. Juntarão mestres para si a partir do próprio desejo. Fala o que eu quero ouvir, Leonardo. Fala que eu, JA, não sou homem por norma teológica e espiritual, por norma científica e biológica e por norma anatômica. Fala para mim. Aí o Leonardo: não, você não é homem, você é o que você quiser. É isso que está acontecendo. As pessoas se cercando de mestres que falem o que a carne quer ouvir e não aquilo que o espírito quer ouvir. E os pastores estão com medo. E não é com medo de perseguição, é com medo de lobby. Vai lá, a agenda do Leonardo Gonçalves está aberta, vai ver quantos pastores não estão chamando ele, mas foi o que eu disse: o pastor que levar Leonardo Gonçalves para a sua igreja traiu a igreja, a Bíblia, e traiu Jesus. Essa que é a grande verdade. Então, voltando a C.S. Lewis, o amor se tornou um demônio. Meu Deus do céu, o amor é o atributo central do caráter de Deus. Na pós-modernidade, o amor se tornou um demônio. Porque as pessoas, elas fragmentaram Deus, elas querem de Cristo só o seu aspecto humano. Na teologia a gente chama isso de Jesus histórico. Elas querem o Jesus histórico, mas elas não querem o Jesus divino. Elas querem o Jesus cultural. Olha o Henrique Vieira, que é um pastor herege do Rio de Janeiro. Ele é pastor da Globo, pastor do Bruno Galhaço, pastor do Caetano Veloso. Meu amigo, para um Caetano Veloso gostar de um pastor, ou ele converteu, ou esse pastor é desviado. Simples assim. Mas pergunta se esse pastor batiza alguém, porque nem conversão há, porque para haver conversão você tem que pregar o quadripé do evangelho. Criação perfeita, queda que torna tudo imperfeito, redenção em Cristo Jesus, santificação, intervalo até a consumação de todas as coisas. Manda o Henrique Vieira pregar pecado para ver se Caetano Veloso vai estar tirando foto com ele, meu amigo. Os pastores da cultura querem ficar bem com Cristo e com o mundo. Não tem como. Não tem como. Tim Keller diz: Jesus não era apenas um cara legal, porque não se mata caras legais, se matam ameaças. E Jesus não era uma ameaça apenas ao sistema religioso. Jesus é uma ameaça a nós. Porque nós, na nossa natureza, estamos em rebelião contra Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos inimigos de Deus por natureza. Por isso temos que nos arrepender e nascer de novo. A nossa condição natural, ela é contrária à natureza de Deus. Se não nascermos de novo no sangue de Cristo Jesus, é impossível nos colocarmos diante da presença de Deus sem sermos fulminados pela sua santidade, pela sua majestade e pela sua glória. Então, o que nós fizemos? Deus tem vários atributos, transferíveis e absolutos, e a gente quer ficar apenas com o amor. Mas o mesmo Deus que é amor, quando está amando, não abriu mão de sua santidade. E quando Deus exerce sua ira, por exemplo, ele não abriu mão do seu amor, porque ira e amor são fundamentos do mesmo objeto. Se você não odeia algo, você não ama coisa alguma. É porque você ama que você odeia o extremo oposto do objeto do seu amor.
O inferno, por exemplo, é uma obra de Cristo. O evangelho é claro. Apartai-vos de mim, maldito, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? Então, o inferno não é o apartamento de Satanás. O inferno é o destino que Jesus dará ao objeto da sua ira, que é a antipatia ao objeto do seu amor. É como um pai murando sua casa, comprando um armamento para proteger sua família. Diz que a cidade de Deus tem muros, então isso também é didático. Então, porque Deus ama o que ama, Deus odeia o que odeia, e tudo que ele odeia, ele despejará no inferno com a sua ira. Acabou. Ah, e amor? O que você odeia? Nada. Eu amo. Amor, flores, borboletas. Você não ama. Seu amor é demônio. Seu amor é ódio. Porque quando você chama um homem de mulher, é ódio. Porque você não está preocupado com o destino eterno dessa pessoa. Você não está preocupado com aquilo que Deus pensa. Você não está preocupado com aquilo que Deus diz. Você só quer fazer média. O amor da pós-modernidade é um demônio. É um Deus com D minúsculo, que não muda nada, que não muda ninguém, que não transforma absolutamente nada. E o amor do Evangelho, o amor da igreja, o amor de Cristo é um amor doutrinal. Você quer que eu te prove? Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Acabou. Você ama Jesus? O amor só é provado com exclusividade. Por isso que não importa fazer parte de uma igreja inclusiva, onde o Leonardo Gonçalves foi cantar. Foi cantar numa igreja inclusiva, uma igreja gay. E foi lá e desonrou a igreja. Por isso que eu mandei ele devolver o dinheiro que ele ganhou com o gospel. Porque ele falou, não represento os evangélicos. Aqueles que me amam são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Então, nas questões de sexualidade, para eu poder virar a página, existe uma norma espiritual transcendente, somos o que somos porque o Criador assim determina. Existe uma norma científica cromossômica. JA não é apenas o que Deus diz que ele é. JA é o que o cromossomo dele afirma que ele é. Existe uma norma anatômica, material, estética, que pode ser modificada com cirurgia. Mas a cirurgia não muda o cromossomo. E a cirurgia não muda a opinião de Deus. Macho e fêmea os criou e ponto final. Pastor Silas deu essa equação na época do Jean Willis. Vou pegar emprestado dele. A sociedade é heteronormativa. Meu Deus, odeiam os gays. Não, gente. Só não se meta com a nossa fé, nem com os nossos filhos. Façam o que vocês quiserem, mas não bagunce a igreja, não bagunce a Bíblia. E não bote Jesus no meio disso, não. Vamos lá. Se tivéssemos uma sociedade homonormativa, transnormativa, espere 120 anos e você exterminou com a civilização. Porque até para a homossexualidade fecundar, prosperar, fazer habitantes na Terra nascerem, eles têm que apelar à verdade teológica e à verdade biológica. E que verdade é essa, pastor Anderson? A verdade heterossexual. Para a homossexualidade replicar a espécie, eles precisam de um útero e eles precisam de um esperma. Então faça o mundo homonormativo. Espere 120 anos, acabou a espécie humana. Então é vocês que querem proibir o nosso direito, não só bíblico, mas democrático, constitucional, de ter fé, chamar as coisas pelo nome,
Vivam o que vocês quiserem, longe de nós. Mas não queira colocar a gente nessa bagunça, nos perseguir, desconstruir os nossos valores, desconstruir o nosso livro sagrado, desconstruir o que cremos, bagunçar a cabeça dos nossos filhos e crianças. Vivam longe. Criem o que vocês quiserem. A Constituição está aí. Ela protege todo o direito de fé. Vá lá e abra a igreja de vocês, mas não venham bagunçar as nossas, não. Abra quantas igrejas homoafetivas, inclusivas, quantas igrejas homossexuais vocês quiserem. Tá tudo bem. Até Deus deu o direito do não crer. Façam o que vocês bem entenderem. O boleto só na eternidade, quando nós estivermos diante de sua presença. Mas não queira desconstruir o que está fundamentado 21 séculos, meu amigo. 21 séculos de igreja, tirando Israel. Que vocês querem bagunçar. Que vocês querem ofender. E para piorar, vocês, artistas gospels e pastores que se desviaram, devolvam o dinheiro da igreja que vocês afirmam que é hipócrita hoje, porque vocês ganharam dinheiro com a gente, venderam livros, venderam CDs, fizeram palestras, fizeram cultos, receberam doações, receberam ofertas e por aí vai. Devolvam a essa igreja que vocês criticam e vão embora. Sigam a vida de vocês. Por quê, gente? Eu não abordei esse ponto. A pior apostasia, quando a gente pensa apostasia, a gente fala do abandono da fé. Mas deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. A pior apostasia e o pior apóstata não é aquele que sai, é aquele que fica e customiza, é aquele que fica e destrói por dentro. Essa é a perigosa. É isso que está acontecendo com esses nomes todos que eu citei. Eles não saem. Eles não soltam o cadáver. Por isso eu chamei Leonardo Gonçalves de abutre. Onde estiver a carniça, ali estará os abutres, diz a palavra de Deus nos evangelhos. Então assim, ele soltou uma carcaça e agora ele quer outra. Porque ele precisa refazer o O áudio tá ok? Ficou mudo? Alô? Tá chegando para vocês o áudio aí? Confirmem para mim se chega o áudio para vocês. Ok, o pessoal está dizendo que voltou. Então, a pior apostasia não é daquele que sai, é daquele que fica e customiza. É aquele que destrói os fundamentos por dentro. Esse é o perigo. E quando essa pessoa tem a carinha bonita, como Leonardo Gonçalves, como o Vitor Azevedo, amor, sorriso, aí que a proposta da apostasia ela fica perigosa. É como se alguém estivesse te abraçando e só depois do abraço rodasse a faca em você. A pessoa está te odiando com um sorriso, porque a pessoa está destruindo o teu destino eterno. A pessoa está destruindo o caminho estreito de volta ao lar. O que o Leonardo Gonçalves canta? Ele continua cantando, mas ele está em mentira, não só no que prega. Ele está em mentira no que crê. Ele canta, se você convidar ele vai cantar a música Novo. E na música Novo ele canta: e a palavra, a Bíblia, iluminará o caminho estreito ao lar. E ele chama o JA de mulher. Leonardo Gonçalves, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Se você está dizendo que a palavra é a lâmpada que ilumina o caminho, e o caminho de volta ao lar é o estreito,
Como que você está dizendo que está tudo bem? O que está acontecendo? Qual que é o seu problema? E eu vou dar aqui a vocês um exemplo do que eu quero dizer. Apostasia dentro. Por exemplo, a primeira carta do apóstolo João. Ela é direcionada num contexto no qual os gnósticos tinham se infiltrado dentro da igreja. Quem são os gnósticos? Um tipo de seita que crê na elevação espiritual por meio do conhecimento. Gnose é conhecimento. O gnóstico é aquele que evolui sua existência por meio do conhecer filosófico e existencial da vida, ok? O gnóstico crê que a matéria é má, o corpo, a existência material é má. Por isso a elevação do saber que eleva a nossa alma, sei lá, ao nirvana, né? A experiência transcendente. Então, quando a igreja pregava que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, o gnóstico criou uma heresia no primeiro século da igreja, dizendo que Jesus não veio em corpo. Por isso que João, na primeira carta, diz que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. E o que isso significa? Se o gnóstico não crê que Jesus veio em corpo, porque a matéria é má, Jesus não morreu na cruz e não morreu pelo pecado. Jesus é só uma alma, um espírito evoluído que veio à Terra. Se ele não morreu fisicamente, ele não morreu pelo pecado. Se não morreu pelo pecado, o pecado não existe. Se o pecado não existe, eu não tenho que me arrepender. Se eu não tenho que me arrepender, muito menos eu tenho que nascer de novo. Esse era o problema que João enfrentou na época. E o espírito do anticristo, deixa eu pegar esse gap aqui. Não é a banda de rock and roll lá que vocês têm medo. O espírito do anticristo é negar a Cristo o atributo de sua missão. Então, por exemplo, Vitor Azevedo, ele é refém do espírito do anticristo. Pablo Marçal, espírito do anticristo. Leonardo Gonçalves, espírito do anticristo. Todo aquele que negar o ofício de Jesus, que é o ofício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, ele vai para a cruz para pagar o débito da humanidade contra Deus no seu próprio sacrifício. É isso que significa vicário, substitutivo. Essa é a missão de Cristo, nos substituir em nossa condenação, ok? Se nós criamos mecanismos de evitar que Jesus cumpra o ofício dele, que destrói o pecado ao nos substituir, nós começamos a fluir no espírito do anticristo. Então, assim, o Deus amor deles é o espírito do anticristo. O Deus dinheiro do Pablo Marçal é o espírito do anticristo, porque promete redenção onde a redenção não está. Pablo Marçal diz, se você comprar uma McLaren, ser o general do mundo, você é um homem de Deus. E ele menospreza a universalidade do pecado, que é o objeto do sacrifício de Jesus. Então, se eu digo que o cristão tem que amar em depreciação da sua doutrina, espírito do anticristo. Porque o nosso amor inclui essa doutrina. Ok? E, voltando para João, olha que missão o pregador e o pastor têm desde sempre. Que é tentar, no meio de toda loucura, achar as ovelhas, ao mesmo tempo afugentar os lobos. Olha que coisa magnífica. No capítulo 1 de João, no verso 8, ele diz, se afirmamos que não temos pecado, fazemos dele mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, no capítulo 1, João falou com todos. Igreja e desviados, gnósticos e ovelhas redimidas. No capítulo 2, agora ele fala com ovelhas. Capítulo 2 de 1 João, verso 1. Meus filhinhos, ou seja, ele já mudou o tom. No capítulo 1, verso 8, ele foi profeta do caos. Se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e dizemos que ele é mentiroso, porque ele morreu por causa dos nossos pecados.
No capítulo 2 ele muda o tom, porque quando a ovelha ela é confrontada pela palavra, ela reage com mansidão. Aí no 2 agora ele vai ser brando como pastor para averiguar quem de fato é a ovelha. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, ou seja, o pecado é um acidente, não um DNA, um estilo de vida a mais. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai que defende nossa causa. Mas ele volta no capítulo 3, voltando o tom profético. Capítulo 1 ele foi profeta, capítulo 2 ele foi pastor, capítulo 3 agora ele volta a ser profeta de novo. Deixa eu encontrar o verso. Vamos lá. Capítulo 3 de 1 João, verso 4. Ele volta a ser profeta. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Quem permanece vivendo no pecado não o viu e nem o conheceu. Olha que maneira maestral de você dividir ovelhas e lobos. Capítulo 1, profeticamente falo com todos. Capítulo 2, de maneira pastoral, falo com as ovelhas. Capítulo 3, de novo, eu começo a falar com a multidão, porque eu não sei quem é lobo, quem é ovelha. Capítulo 1, se você disser que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Ele morreu pelo pecado. Querendo levar o gnóstico para o lugar de clareza. Você é um pecador, está em rebelião a Deus e Deus vai te matar eternamente. E ele só não te mata se você se arrepender e beijar a mão do filho. Salmo capítulo 2. Beija o filho para que o pai não se irrite. Capítulo 2 de 1 João, filhinho, se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai. Não se desespere, ele pagou o preço por nosso pecado. Capítulo 3, ele volta ao tom. Aquele que vive em pecado. Nunca o viu, nem o conheceu. E para a gente começar a encerrar, como eu disse no início aqui da nossa transmissão, da nossa live, nada tem a ver com o rapaz, né? Tem a ver com a igreja, o evangelho, e eu estou de alguma maneira imunizando vocês, não só contra ele também, mas contra tantos outros falsários que estão maculando a pureza do evangelho do Senhor e da igreja. Em Colossenses capítulo 1, verso 28, o apóstolo Paulo diz que a missão dele é apresentar todo crente perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, como eu disse, a missão do evangelho não é te aceitar. A missão do evangelho é te transformar. Deixa eu ler. Colossenses 1, 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O fim da nossa fé é a perfeição, querido, não é a aceitação. Cristo não foi para a cruz para você ser aceito. Cristo foi para a cruz para você ser perfeito, transformado. Você foi justificado por ele e você vai ser santificado como uma resposta que você dá a essa justificação. E o objetivo do Senhor é que você cresça na perfeição revelada na pessoa de Jesus Cristo. Sede perfeitos como o Pai Celestial de vocês o é. Então o Evangelho não está aqui para fazer acordo com você. O Evangelho não está aqui para te aceitar. O Evangelho está aqui para te transformar. O Evangelho está aqui para te fazer santo e não aceito. É o vinde a mim e o ai de mim. Mateus 11, 28 diz: todos que estiverem cansados e sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei. Mas depois que você é aliviado e se tornou membro da casa de Deus, ai de mim, disse o apóstolo Paulo. Então, se o seu evangelho é só ai de mim, você não conheceu a paternidade de Deus. Mas se o seu evangelho é só vinde a mim, você não conhece a santidade de Deus, ok? É vinde a mim e ai de mim, as duas coisas unidas, sabe? Porque, por exemplo, menos de 100 vezes o Novo Testamento chama Deus de Pai. Mas
Mais de 320 vezes o Novo Testamento chama Jesus de Senhor. Ou seja, Deus não é pai de quem Jesus não é Senhor. Jesus só tem um caso de amor e comunhão contigo se o pai, só tem um caso de comunhão e amor contigo se Jesus te governa. Se Jesus não é o teu dono, o dono das tuas escolhas, do teu destino, do teu caráter, da tua sexualidade, das tuas finanças, das tuas relações, acabou. E aqui eu pego emprestado uma reflexão de C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, que ele chama de ovo decente. O problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não procuram. Ele aparece no instante em que você acorda cada manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste simplesmente em empurrá-los todos para trás, em dar ouvidos a outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte e mais calma entrar como brisa, e assim por diante. Todos os dias, mantendo distância de todas as inquietações e de todos os aborrecimentos naturais, protegendo-se do vento. No começo, somos capazes de fazê-lo somente por alguns momentos, mas então o novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser, porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Trata-se da diferença entre a tinta, que está simplesmente deitada sobre a superfície, e uma mancha que penetra naquela superfície. Quando Cristo disse, abre aspas, sede perfeitos, fecha aspas, quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão muito divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. Hoje, nós somos como ovos. Mas você não pode se contentar em ser um ovo qualquer, em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou a sua casca se rompe, ou você apodrecerá. Então, quando Cristo disse sede perfeitos, é isso que ele espera do fim de nossa jornada em santificação. Então, nada tem a ver com amorzinho destituído de doutrina. E como eu disse, pouco importa a igreja inclusiva, ok? Então, pastores que estão aqui, porque eu sei que vocês estão aqui, e a gente começou uma revolução mundial dos pequenos. Eu desisti dos pops, porque eles lucram com esse tipo de sistema. Mas vocês, amem o heroísmo da vocação de vocês. Vocês são a continuação dos profetas, do Messias, dos apóstolos, dos reformadores. Não se acovardem, não tenham medo. Se um dia necessário for sermos presos por causa de nossa fé, nós iremos. Não recuem, não negociem, não seja igreja evento, não seja igreja conferência, seja igreja casa, igreja família, fundamentada na palavra, fundamentada na sã doutrina. Não negocie com esses homens. Esses homens já estão destruindo a igreja dos nossos netos. Sejam valentes, sejam bravos, não negociem. João Calvino disse que o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para apacentar o rebanho, outra para afugentar os lobos. Não se acovardem diante desses destruidores da pureza da igreja. Gritem, briguem, bradem, porque só briga quem se importa, só briga quem ama. O oposto do amor não é a omissão, é a indiferença. Eles estão indiferentes àquilo que é caro. Mas quem ama o que Jesus ama está em guerra, porque o mundo está em guerra contra o nosso Senhor. O mundo está em guerra contra o nosso Deus. E a gente não vai aceitar. Guerra pública, filosófica, ideológica, política, ok. Guerra dentro da casa de Deus, que nós somos os guardiões. Somos os vigilantes dessa pureza. Paulo deu nome aos hereges. Paulo disse que era necessário fazê-los calar. Paulo